A gente começa justamente falando sobre o presidente Donald Trump. Ele anunciou que os Estados Unidos vão cobrar as mesmas tarifas impostas por outros países. Em entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que vai cobrar tarifas recíprocas de outras nações. No memorando assinado pelo presidente americano, é citado o caso do etanol brasileiro. A tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol dos Estados Unidos. Como resultado, em 2024, importamos mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto exportamos apenas 52 milhões de dólares em etanol para o Brasil, diz o documento. Segundo o governo americano, as tarifas não vão entrar em vigor agora e os países afetados terão tempo de rever as condições e negociar com os Estados Unidos. E para fazer uma análise desse anúncio de Donald Trump, a gente faz conexão com o professor de economia da FGV, o Joelson Sampaio. Boa tarde, Joelson. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. O que pode acontecer? Qual que é o impacto aqui para o nosso mercado de etanol se essa medida realmente vier a acontecer na prática? Boa tarde, excelente pergunta. Há entre as medidas do presidente Donald Trump diversos itens, que são colocados como alvos de um aumento na taxação. Agora temos o tema do etanol e o impacto, se a gente observar um aumento das taxas, ou seja, do aumento do imposto para a importação do etanol brasileiro, seria um impacto na competitividade na exportação dessa commodity para os Estados Unidos. Se a gente observar hoje, o Brasil ele tem uma balança comercial favorável e, além disso, ele tem no caso específico do etanol, um saldo positivo, ou seja, nós exportamos muito mais etanol para os Estados Unidos do que importamos etanol dos Estados Unidos. Isso tem trazido incômodo para o presidente Donald Trump, que trouxe essa discussão de taxação. Ainda não tem uma regra definida, ele encomendou um estudo e certamente nos próximos dias a gente vai ter algum desdobramento desse cenário. Vale lembrar que o Brasil é referência, não é? Sobre essa questão do etanol. Nós somos referências em relação a combustível verde. Então, e estamos cada vez mais avançando para conseguir produzir biocombustíveis a partir, por exemplo, de novas enzimas, do milho e tudo mais. Então, não é fácil também substituir um parceiro como o Brasil de uma hora para outra, né? Certamente, o Brasil ele é um parceiro comercial importante para os Estados Unidos. Quando você tem esse aumento de imposto, ou seja, você aumenta a taxação, você tem um impacto no curto prazo ruim para os produtores e para também a indústria nos Estados Unidos. Então, você acaba tendo um impacto negativo lá e também pode ter aqui no Brasil por uma redução de exportação no curto prazo para os Estados Unidos, o que também, de alguma forma, pode abrir ali um cenário do Brasil buscar fortalecer sua relação comercial com outros países da Ásia, mesmo da Europa, China e outros países do Cone Sul. Professor, tem um outro ponto também que eu gostaria da sua análise, que é o seguinte: em relação ao BRICS, o Trump também disse que pode taxar até 100%, dos países do BRICS, o qual o Brasil faz parte, se esses países resolverem brincar com o dólar. Então, neste momento, qual é a sua análise? São vários recados como forma de pressão do Donald Trump para abrir uma negociação com os países? É uma excelente pergunta também. Ele está num cenário favorável politicamente, no início de governo, muito apoio no Congresso, então ele está usando esse cenário favorável para trazer ali uma maior pressão, como você colocou, em relação aos outros países, para forçar alguma negociação ou até mesmo impor ali uma política nova comercial
dessa relação dos Estados Unidos com esses países. No caso dos BRICS não é diferente, né? O que a gente observa é que ele está colocando ali uma ameaça, né, em relação a algumas pautas dos BRICS, né, principalmente aquela questão relacionada à ancoragem do dólar, né, como moeda principal, e isso acaba trazendo ali um incômodo que já foi declarado pelo presidente na sua campanha, e aí ele tende, né, já de forma antecipada, a trazer uma retaliação a qualquer avanço numa pauta que venha ali ferir algum interesse direto dos Estados Unidos. Então, o que a gente observa nos BRICS é a mesma coisa que nós falamos do etanol e outros temas, como o aço, que é esse avanço de uma política mais protecionista, principalmente, de novo, né, no contexto de campanha que ele já colocava isso e no contexto de força política que ele tem no início do seu mandato. E é claro, né, que essas falas do Trump também tiveram repercussão aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso agora, professor. Porque diante desse anúncio de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil não precisa temer as medidas. Haddad defende cautela nesse momento. Diz que o governo brasileiro não vai se manifestar por enquanto e vai aguardar o que virá de concreto. Ou seja, é um momento de prudência, de cuidado, diplomacia, né, professor? Exatamente. O ministro Haddad foi cuidadoso na sua fala, ou seja, ele traz esse sinal de que sim, se os Estados Unidos avançarem em medidas de taxação sobre os produtos brasileiros, o Brasil de alguma forma vai também ter ali uma política de retaliação ou não totalmente retaliação, alguma política de reação, né, para essas medidas, mas com cautela, enfim, com parcimônia, porque é importante, né, a gente, independente do contexto do cenário, avaliar esses impactos, né, porque o Brasil também perde quando ele acaba fazendo ali uma retaliação aos produtos importados dos Estados Unidos. Então, o comércio ele traz ganhos, né, benefícios para os países. A retaliação ela é negativa para os Estados Unidos, mas também seria negativa para o Brasil. Então, diante disso, ele traz ali uma fala de cautela, de avaliação, mas também, né, em relação à questão de trazer ali um recado na sua fala, ele coloca que o Brasil vai trazer uma resposta, enfim, se essas medidas de fato avançarem. Até porque tudo isso acaba tendo reflexo, sabe onde? No bolso do brasileiro também, né? Então, olha só, tem notícia chegando, por enquanto, ela é boa, viu? A notícia boa é que o governo prevê, então, uma queda da inflação dos alimentos até o fim do ano. As projeções foram apresentadas pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O cenário climático, safras recordes, estão entre os motivos dessa projeção. Claro que a gente está acompanhando aí uma expectativa, por exemplo, de safra recorde de grãos, a gente segue acompanhando. Ontem mesmo a Conab lançou uma nova estimativa, né? Mas é um momento que, claro, a gente torce para essa queda de preços, mas tem um monte de fator internacional também atuando nisso, né? Certamente. Se nós analisarmos a inflação de alimentos, pesou bastante no ano de 2024. Nós temos um cenário que, quando nós analisamos o peso, né, dos alimentos no orçamento das famílias, ele é um peso bastante expressivo, né? Ele tem um impacto desigual, ou seja, quando nós olhamos, né, o aumento de preços nos alimentos, o impacto nas famílias de maior renda é menor do que o impacto nas famílias de menor renda que tem um orçamento mais comprometido com isso. Isso afeta muito até a popularidade do presidente Lula. Foi uma preocupação muito relevante em 2014 por diversos fatores, né, que afetaram a produção, enfim, que trouxe pressão também sobre os preços dos alimentos, e essa é a expectativa para 2025. Melhor resultado, espera-se que você tenha ali uma convergência, né, da inflação para a meta e que essa pressão, né, dos preços sobre os alimentos se normalizem
normalize ao longo do ano, né? Mas, de novo, ainda é um desafio, porque nós estamos lidando com o desafio climático que tem afetado muito a produção agrícola, né? E é muito difícil você conseguir prever hoje os eventos negativos, principalmente aqueles de maior impacto que acabam afetando a produção desses produtos e, como você bem disse, afetam o bolso dos consumidores, as famílias brasileiras. Professor, muito obrigada pela análise. Foi importante te ouvir, são notícias importantes demais, né? Então, uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Muito obrigado, uma boa tarde, até a próxima. Até a próxima.